Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Hoje o nosso Chega Mais Perto é aquele especial quando nós fazemos um resumo da semana e fazemos um estudo bíblico um pouco maior e também mais profundo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso estudo bíblico de hoje. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, o seu pequeno grupo, a sua classe bíblica e também a igreja onde você se encontra nesse momento reunido com um grupo de pessoas para o estudo da palavra de Deus que teremos agora. O tema de hoje é muito especial. Já já eu vou anunciar o tema de hoje. Mas antes, quero dizer, como sempre, que eu tenho aqui várias versões da Bíblia, tenho aqui também vários comentários aqui, não só onde você está vendo, mas também em outras partes aqui da sala. E tudo isso para que a gente possa ter um estudo bíblico de forma simples, mas também profundo. Eu tenho certeza que isso vai ser uma bênção para cada um de nós. Você tem gostado dos nossos vídeos semanais, dos nossos vídeos diários? Você percebeu que nós temos vídeos diários de 8 a 12 minutos cada um e semanalmente um vídeo de 30 a 40 minutos cada um, que é quando fazemos esse estudo da palavra de Deus. Manda pra gente, escreva e fala o que você está achando, a sua opinião. E também eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal. Se inscreva e, por favor, divulgue para os seus amigos e familiares para que mais pessoas venham para cá e também se inscrevam em nosso canal. Nós queremos ter mais pessoas inscritas aqui para que quando eu colocar um vídeo novo, essas pessoas sejam notificadas e que a palavra de Deus possa alcançar mais pessoas. Outra coisa, além de se inscrever no canal, faça os seus comentários e também curta os nossos vídeos. E ainda, uma outra coisa muito boa, muito interessante é você pegar o vídeo e mandar para os seus amigos, para os seus familiares. É uma forma da gente gratuitamente levar esperança para mais pessoas. Combinado? Maravilha! Então já chegamos mais perto, já estamos aqui. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia principal que eu vou usar para o estudo de hoje e algumas outras aqui, caso a gente precise de outras versões, nós temos aqui também. Hoje eu quero mostrar para você também a minha lição da Escola Sabatina. Você sabe que nós temos a lição da Escola Sabatina e eu gosto muito de estudar a lição da Escola Sabatina. Tem sido para mim uma grande bênção. E eu vou contar para você uma coisa interessante. Quero mostrar como é que eu gosto de estudar. Eu estudo assim, eu tenho umas canetinhas, eu tenho minha régua, tenho minha caneta e eu gosto de estudar a lição assim. Quando eu vejo uma parte muito interessante, então eu marco em uma determinada cor e faço algumas anotações. É assim que eu gosto de estudar a lição da Escola Sabatina. E fica aqui para você um incentivo para que você também estude a lição da Escola Sabatina. Uma bênção de Deus para a nossa vida. Maravilha! O tema de hoje do nosso estudo bíblico é o poder do Evangelho. Vamos fazer uma oração para começar. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, vamos agora iniciar o estudo bíblico. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, pedimos a direção do Espírito Santo e que o Senhor abençoe essa pessoa que vai estudar comigo, esta família, esse pequeno grupo, essa classe bíblica, essa igreja, e que esta mensagem alcance o coração de cada um de nós e que no final tenhamos a experiência e a bênção de sermos realmente transformados. Em Tuas mãos nos entregamos, em nome de Jesus, amém. Amém. Maravilha. Sua Bíblia já está aí, caneta na mão, é ou não é? O seu caderno de anotações, aqui está o meu, Aqui o computador do lado, tudo pronto para a gente fazer o estudo, anotar e aprender mais e mais da palavra de Deus. O poder do Evangelho. Vamos trabalhar um pouco essa questão do Evangelho. O que é Evangelho? Bom, a gente poderia fazer uma definição aqui com base na língua grega para o Evangelho. Então, o Evangelho, resumidamente, de uma forma mais simples, significa boas novas ou boas notícias, Então, o Evangelho traz para nós a maior notícia, a melhor notícia, que foi o nascimento de Cristo, a vida dele, o sacrifício dele, a morte, a ressurreição e a promessa de sua segunda vinda. Então, isso é o Evangelho. Mas qual é o poder do Evangelho? E nós vamos esmiuçar um pouquinho mais essa questão. Vamos começar lendo Romanos 1, verso 16. Pega a sua Bíblia aí, como eu estou com a minha aqui, e abra comigo em Romanos 1, verso 16.
e com esse texto a gente já abre o nosso tema. Diz assim, Romanos, opa, ficou para cá. Capítulo 1, verso 16, que diz assim, atenção, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Bem, o apóstolo Paulo faz primeiramente uma declaração da sua fé, dizendo que ele não tem vergonha do evangelho, mostrando que ele está totalmente convencido com respeito ao evangelho. O que antes para ele era vergonhoso, agora não é mais. Ele agora é um seguidor de Cristo, é um seguidor do evangelho, diz Paulo. E ele fala alguma coisa interessantíssima, profunda, quando ele fala assim, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa definição de Paulo me encanta, porque para Paulo o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha essa frase, pega até a sua caneta, eu vou até anotar aqui. O evangelho, ele fala, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Interessante isso. Então, se o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, eu pergunto, quem é que salva? É o evangelho? Sim, é o evangelho. Então, nesse caso, eu pergunto a você, quem foi que morreu na cruz para nos salvar? Foi Cristo Jesus. Então você já vê que tem uma relação muito íntima entre o evangelho e Jesus. No final, você vai perceber que 3 palavras se fundem numa só. Quando Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para salvar, ele está se referindo não a um livro com papel e tinta, feito de papel e tinta. Ele está se referindo a uma pessoa. Então, para Paulo, o evangelho não é somente um livro. O evangelho não são apenas 4 livros. Para Paulo, o evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Então, se estamos falando que o evangelho salva, estamos dizendo que o evangelho é Cristo, porque Cristo é quem salva. Então, resumidamente, para Paulo, o evangelho é Cristo Jesus. Mas se você quiser definir o evangelho com base em algum livro, você poderia dizer o evangelho são os 4 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Também pode ser e também está certo. Mas o fato é que evangelho não são apenas 4 livros. O evangelho é a Bíblia inteira. É a palavra de Deus inteira, do Gênesis até o Apocalipse, os 66 livros, tá certo? Então, veja como que as coisas vão se fundindo e se encaixando, né? O evangelho é a palavra de Deus como um todo. Anota aí, pega a sua caneta e escreva assim, evangelho é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus inteira é o evangelho. Mas também o evangelho é o poder de Deus para salvar. Entendeu? Anota assim como eu estou anotando aqui. Então vamos de novo. O evangelho é a palavra de Deus como um todo. E o evangelho é o poder de Deus para salvar. Portanto, essas coisas todas, quando você coloca tudo junto e você então une essas informações, você vai chegar num nome apenas. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra, Jesus Cristo é o evangelho, entendeu? Jesus Cristo é o poder de Deus. Tudo isso aponta para Cristo. Cristo é o evangelho, Cristo é a palavra, Cristo é o poder de Deus, entendeu? Resumindo tudo, é Cristo. Quer ver? Vamos comigo agora para um outro texto. Vamos para Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Olha que texto, hein? Anota esse texto aí no seu caderno ou no seu computador, onde você quiser. Ou no seu celular. Apocalipse 14, verso 6 fala assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Você vê que aqui nós temos um elemento novo que agrega mais valor ao nosso tema. Aqui o apóstolo São João, ele fala assim, que o evangelho é eterno, entendeu? Então Paulo, lá em Romanos, fala que o evangelho é o poder de Deus para salvar. Muito bem. Mas João fala assim, espera um pouquinho, Paulo, o evangelho é eterno. Então você tem mais um elemento para agregar a todo esse assunto. O evangelho é eterno. Então melhorou. Porque se o evangelho é eterno e Deus é eterno, você também não pode desassociar um do outro. Mais uma vez, confirma que o evangelho eterno é Cristo Jesus. O evangelho é o próprio Jesus. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é a palavra de Deus. Juntando todas estas palavras,
Todas elas podem ser resumidas em apenas um nome. Repito, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Evangelho. Jesus Cristo é o poder de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Entendeu? De uma forma geral. Agora, eu vou mostrar para você algo muito interessante que realmente abre os nossos olhos e abre o nosso entendimento. Já que o Evangelho é a palavra, o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é Cristo, ou seja, como já está muito claro para todos nós, então eu quero mostrar para você o poder de Deus através da palavra de Deus na criação, para você ver que a palavra de Deus tem poder. E eu vou mostrar isso na criação, Deus criando todas as coisas, como foi que ele criou. Pega a sua Bíblia e abra em Gênesis. Gênesis capítulo de número 1. Gênesis 1, verso 3. Fala assim: e disse Deus, haja luz e houve luz. Então preste atenção, irmã e irmão. Qual foi a matéria que Deus usou para criar a luz? Como Deus criou a luz? A Bíblia diz, e disse Deus. Então Deus criou a luz com a sua palavra. Percebeu? Com a sua palavra. Então eu quero mostrar que a palavra de Deus é poderosa. Ou seja, o Evangelho é poderoso. Ou seja, Deus é poderoso. Veja como ele criou. E disse Deus, falou Deus, haja luz e houve luz. Olha o poder, pensa nisso. Pensa no poder. Se não fosse esse haja luz que Deus falou aqui, que Deus criou, eu não poderia falar com você via rede social. Eu não poderia usar um celular, uma câmera, eu não poderia usar um microfone, eu não poderia ter uma iluminação boa aqui, porque tudo isso é porque Deus disse, haja luz e houve luz. Entendeu? Então veja o poder de Deus, o poder da palavra de Deus na criação. Vamos agora para o verso 6. Estou em Gênesis 1, verso 6. Fala assim, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Mais uma vez, disse Deus. Veja o que diz o verso 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. Veja agora o versículo 10 e o 11. Diz assim, a porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que deem sementes. Mais uma vez, e disse Deus, e falou Deus ainda, e disse Deus ainda. Você percebe que Deus vai criando tudo com a sua própria palavra. Veja o poder de Deus, o poder da palavra de Deus na criação. Isso é extraordinário. Vamos agora para o versículo 14, que diz assim, estou em Gênesis 1, verso 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. Veja, disse Deus, Deus foi falando. E as estrelas, como diz aqui, entendeu? Todas as coisas foram criadas pela palavra, pelo poder da palavra. Veja agora o versículo 20, que diz assim, disse também Deus, povoem-se as águas de enxames e seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Mais uma vez, disse Deus, no verso 20. Vamos para o verso 22, que fala assim, e Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e nas terras se multipliquem as aves. Mais uma vez, Deus falando. Vamos agora para o versículo 24, que diz assim, disse também Deus, produz a terra seres viventes. Vamos para o versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Vamos para o 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos e multiplicai-vos. Verso 29, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. Ou seja, eu quis mostrar para você em Gênesis 1, em vários versículos, Deus falando. Deus criou tudo através da sua palavra, o poder da palavra, o poder do Evangelho. Deus falava e as coisas apareciam. Deus falava e as coisas eram feitas. Pensa comigo um pouquinho, meu amigo. Pensa comigo um pouquinho, minha amiga. Que Deus é esse? Extraordinário, capaz de dizer uma palavra, capaz de dizer uma frase e as coisas que não existiam, elas passam a existir. Então você vê que o nosso Deus não é brincadeira não, é um Deus todo-poderoso. Você viu o poder do Evangelho, o poder da palavra na criação? Isso é realmente extraordinário, sensacional. Agora, prepare o seu coração,
porque agora o que eu vou te mostrar vai impactar você. Você vai ficar assim emocionado, emocionada com o que eu vou te mostrar agora. Veja, vou repetir uma ideia inicial do nosso estudo. As palavras evangelho, poder de Deus, palavra, todas essas expressões se referem a uma pessoa apenas, a Cristo Jesus. Isso está claro para você, ok? Muito bem, agora prepare o seu coração, se ajeita na cadeira aí, dá uma ajeitada aí, respira fundo, foco aqui, atenção aqui na sua tela, porque eu vou chamar a sua atenção para um texto que está no Novo Testamento, Evangelho de São João, capítulo 1. Evangelho de São João, capítulo 1. Vamos ler os versos de 1 a 3 e depois eu vou citar um outro texto que no próprio livro de João. Primeiramente vamos ler João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Esse texto é emocionante. Tá pronto? João, Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 3. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo, e sem ele, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Bom, você viu que agora há pouco a gente leu Gênesis 1, e agora vai nos dar base para entender João 1. Vamos de novo, ó. No princípio era o Verbo. O que é verbo? Verbo é palavra, é a palavra em ação. Algumas versões dizem assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nesta versão que eu estou usando, que é João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É interessante esse texto, vamos pensar juntos. No princípio era o Verbo estava com Deus. Então o Verbo é um, Deus é outro, porque o Verbo estava com Deus. Aí fala, e o Verbo era Deus, aí parece que é um só, entendeu? Então, na verdade, esse verbo aqui está se referindo a alguém. E nós vamos ver já já a quem se refere. Voltemos para o texto, João 1, verso 1 de novo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo. E sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Que verbo é esse? Aqui que está a beleza, a maravilha, a emoção de estudar a Bíblia. Veja o verso 14. João 1, verso 14. Responde quem é o Verbo. Pegou aí? Anotou? João 1, verso 14. Diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Uau! Louvado seja Deus! Você entendeu? Está claro para você? Atenção, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vem cá, chega mais perto. Me diz aí, quem foi que se fez carne e habitou entre nós? Você já sabe. Foi Jesus Cristo, nosso Salvador. Foi ele que se fez carne e habitou entre nós. Por isso, um dos nomes de Jesus é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então, quando o verso 14 fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, então está definido. O Verbo é Jesus. Como ficaria então João capítulo 1, de 1 a 3, se eu substituísse a expressão Verbo pelo nome Jesus? Vamos ver como ficaria? Ok, vamos então voltar para João 1, de 1 a 3, e eu vou substituir a palavra Verbo e vou colocar o nome Jesus. Veja como ficaria. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Tremendo, né? Verso 2. Jesus estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Que tremendo! Eu não sei você, mas isso é emocionante. Isso toca o coração da gente. Você vê como a Bíblia vai ficando clara, vai abrindo nossa mente, nosso raciocínio, e você fala assim, uau, agora eu entendi. Louvado seja Deus por isso. Então está claro de que o Verbo que se fez carne é Jesus. E verbo e palavra são a mesma coisa. Então Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra, Jesus é o Evangelho.
Entendeu ou não? Por isso, quando lá em Gênesis diz que Deus criou tudo pela palavra, porque essa palavra é o verbo, era Jesus. Ou seja, na criação, Jesus também estava. Jesus também é criador. Ou seja, a criação é uma obra triuna, que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? Mas o verbo que se fez carne e habitou entre nós é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, agora que a gente entendeu que Jesus é o verbo, que Jesus é a palavra, que Jesus é o evangelho, que Jesus é o poder de Deus, agora que isso tudo está muito claro, a gente pode voltar em Romanos 1,16 e reler o texto e colocar o nome de Jesus no lugar do termo evangelho, ok? Como a gente fez em João 1, vamos fazer em Romanos 1, verso 16. Diz assim, pois não me envergonho de Jesus. Aqui está do evangelho, eu estou substituindo pelo nome de Jesus. Vamos de novo, Romanos 1, 16. Pois não me envergonho de Jesus, porque Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Viu como ficou muito claro, como desvendou o mistério, como tirou o véu da nossa mente, dos nossos olhos, e agora a gente entendeu finalmente Romanos 1,16, João 1, de 1 a 3 e 14, e também Gênesis capítulo de número 1. Agora prepare-se. Atenção, estou falando com você que está enfermo, você que está no hospital, você que está tomando remédios, você que precisa de um milagre, você que precisa de um emprego, você que precisa de uma bênção na família, no casamento, você que precisa perdoar, você que precisa de um milagre na área financeira, na sua área trabalhista, na área jurídica, você que precisa de um milagre em alguma área da sua vida, agora presta atenção que é com você. Atenção, veja, o verbo se fez carne, né? E habitou entre nós, que é Jesus. Quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus curou muitas pessoas, não curou? Sim, curou. A Bíblia está repleta de milagres que Jesus fez. Aí a pergunta agora é a seguinte: qual foi o remédio que Jesus usou para curar as pessoas? Qual foi a matéria que ele usou para fazer tantos milagres? E você vai se surpreender agora, minha irmã e meu irmão, porque o que nós vamos mostrar agora está totalmente interligado com Gênesis 1, totalmente interligado com Romanos 1, totalmente interligado com João capítulo 1 e, de uma maneira geral, com a Bíblia inteira. Veja, eu vou citar para você aqui algumas coisas. João capítulo 5. Se você vai para João 5, você encontra a história do paralítico do tanque de Betesda. Lembra? João 5. Ok. Jesus, então, foi até lá e curou o paralítico. O que foi que Jesus fez? Como foi que ele curou o homem? Aplicou alguma injeção, deu algum remédio, fez um tratamento, fez uma cirurgia? O que foi que Jesus fez para curar aquele paralítico? Eu estou aqui com a Bíblia aberta em João capítulo 5. Veja só o que Jesus fez. Atenção. João 5, verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Ok. Agora, veja só o que diz o versículo 8. João 5, verso 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Verso 9. Imediatamente, atenção para essa palavra, imediatamente, o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Atenção, Jesus curou um paralítico que estava paralítico há 38 anos. O que Jesus aplicou nele? Como foi que Jesus curou esse homem? Com a sua palavra. A mesma palavra criadora, quando Jesus disse, haja luz e houve luz, quando Jesus diz assim, separem as águas, quando Jesus diz assim, apareça a porção seca, haja isso, haja aquilo, quando Jesus falava lá no Gênesis e criava tudo com a sua palavra, é essa mesma palavra, esse mesmo Deus, esse mesmo poder que foi aqui no paralítico. Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz, imediatamente o homem se viu curado. Entendeu ou não? Então veja, o Deus que tem palavra poderosa para criar os céus e a terra, é o Deus que tem a palavra poderosa para curar o paralítico. Então Jesus ali estava mostrando que ele é o Deus da criação, que ele é o Deus da redenção,
Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus da restauração, Ele é o Deus dos milagres. O problema está em nós. Nós é que temos uma fé muito pequena, a gente que duvida, questiona, a gente é que não acredita totalmente. Mas Deus é todo poderoso. E se você e eu tivéssemos fé, como um grão de mostarda, diríamos para essa montanha, passa daqui para lá, e ela passaria, e nada seria impossível. Você viu como Jesus curou o paralítico? Com a palavra dele. Quer mais? Quer mais? Vai para João 9. Você vai para João 9, e João 9 o título é A Cura de um Cego de Nascença. A mesma coisa. Não somente esse cego aqui, mas outros cegos que a Bíblia menciona, Jesus curou o cego com a sua palavra. Uma vez o cego chegou para ele e falou assim, Senhor Jesus, eu quero ser curado. Jesus falou assim, você quer que eu te faça exatamente o quê? Eu quero ver. Jesus olhou para o cego e disse assim, vê. Só isso, vê. Que é um V, um E e um chapeuzinho, vê. Olha o tamanho da palavra, pequenininha. Mas o cego viu, os olhos foram abertos. Ou seja, Deus pode dizer uma palavra pequena, uma palavra maior, uma frase maior, não importa. Deus tem poder. Entendeu, irmão? Entendeu, irmã? Não há para Deus impossíveis. Não há. O Evangelho, que é o próprio Cristo, é totalmente poderoso. Por isso que Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho. Então, meu amigo e minha amiga, levanta a cabeça. Por mais que as coisas estejam muito estranhas, por mais que tudo esteja lá no chão, na lama, no fundo do poço, por mais que você tenha ido longe demais, fez coisas que não deveria fazer, eu quero te falar que Deus pode mudar essa situação. Deus pode mudar esse quadro. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Se você acreditar, se você confiar, se você se entregar e se você colocar e permitir que Ele faça essa obra na sua vida. Eu vou citar um outro caso. Mateus 8. Você lembra de Mateus 8? Quando Jesus curou o leproso, Jesus encontrou-se com o leproso falou assim, Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Mateus 8. Jesus disse assim, quero, fica limpo. E o homem ficou limpo imediatamente da sua lepra. Curado, totalmente curado. Restaurado. Olha que Deus é esse que olha para um leproso que tinha lepra da cabeça aos pés e disse assim, eu quero, fica limpo, já. E o camarada foi curado. Você vê que o poder de Deus na criação lá no Gênesis é repetido aqui na redenção quando Jesus esteve aqui na terra. Então notem, observem que esse Deus com a sua palavra, ele pode mudar qualquer coisa, qualquer quadro, qualquer história. Entendeu? Veja um outro exemplo. Lucas 7, de 11 a 15. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Chegou para o jovem que estava morto e disse, jovem, eu te mando, levanta-te. E o jovem se levantou e foi totalmente restaurado, ressuscitado. Jesus ressuscitou o rapaz. Isso é alguma coisa sobrenatural. Humanamente falando, não tem como explicar. Por isso que é um milagre. E falando em ressurreição, o que você me diz de João 11? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, que estava morto e sepultado há 4 dias. E Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu. Olha como Jesus ressuscitou o homem. Lázaro, vem para fora. Com a palavra, olha o poder da palavra. Para o filho da viúva de Naim. Jovem, eu te mando, levanta-te. Entenda que a palavra de Deus é poderosa. Totalmente poderosa. Eu vou citar aqui mais um. Mateus 8, de 18 a 27. Jesus acalma uma tempestade no mar da Galileia. Ele simplesmente fala para a natureza, cala-te, aquieta-te. E a natureza obedeceu. Você entendeu? Eu fiz apenas uma seleção de alguns casos aqui, de alguns milagres. Existem muitos outros, você sabe disso. Então esse Deus é o seu Deus e é o meu Deus. Esse Deus não conhece derrotas. Esse Deus pode fazer um milagre agora na sua vida. Mas atenção, sabe qual é o primeiro milagre que Deus quer fazer na nossa vida? É a conversão do nosso coração. É fazer uma obra dentro do nosso coração para nos converter a tal ponto que a gente então passe agora a viver uma vida nova. Agora, ele pode fazer um milagre físico? Pode. Ele pode curar um câncer? Pode. Ele pode curar uma depressão? Lógico que pode. Ele pode curar um outro problema físico? Lógico que ele pode. Deus pode tudo. Não há impossíveis para Deus. Deu para você entender? Aliás, é com essa expressão que eu falei agora que eu vou finalizar o estudo bíblico de hoje. Abra sua Bíblia comigo em Mateus,
Evangelho de Mateus, capítulo 19. Mateus 19, versículo 26. Olha que texto é conhecido e ele cabe perfeitamente no estudo de hoje. Mateus 19, 26 diz assim: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ouviu isso? Veja, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, é impossível para vocês, mas para Deus tudo é possível. É isso. E aí? Qual é o seu problema? Qual é a sua luta? Quais são suas mazelas? Onde está o câncer? Onde está a ferida? Onde está o seu real problema? Deus está aqui conosco. Está aqui do meu lado, está aí do seu lado. Aí nesse quarto, nessa sala, na cozinha, na garagem, é ou não é? Nesse leito de dor no hospital. Deus está com você agora. Enquanto eu estou falando, fazendo o estudo bíblico, eu sei que Deus está do seu lado. Através do Espírito Santo, Deus está contigo. Você não está sozinha, você não está sozinho. Estou falando com um homem que está assistindo essa mensagem de um apartamento no bairro do Morumbi, em São Paulo. E você está angustiado. Você está nos últimos momentos da sua vida. E essa mensagem é para você, meu amigo. Deus pode mudar sua história. Deus pode mudar o seu quadro. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Amém? Agora, eu estou falando com alguém que está me assistindo em Belo Horizonte. E você está pronto para cometer uma loucura. Está pronto para cometer um suicídio. Você está me assistindo, mas você está com uma arma na mão, tentando destruir a sua própria vida. E você não sabe por quê, nem como esse vídeo chegou até você. Atenção, olha para mim. Olha nos meus olhos. Está olhando? Não faça isso. A vida é um dom de Deus. Você é uma bênção de Deus. O inimigo quer destruir sua vida. Não caia nessa armadilha. Levanta a cabeça. Eu vou orar por você. E Deus vai curar você. Deus vai restaurar você agora. Acredite nisso. Estou falando com alguém que está me assistindo em Porto Alegre. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E você está passando por uma crise como nunca. E você não sabe o que fazer. Já bateu em tantas portas, é ou não é? Já foi em tantos lugares, não é mesmo? E não encontrou saída. Não encontrou solução. E você não sabe mais o que fazer. Está perdido. Está perdida. Hoje, Deus muda a sua história. Hoje, Deus realiza um milagre na sua vida. Porque o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que curou tantas pessoas aqui na terra, é o Deus que hoje está com você. Você não está sozinha, você não está sozinho. Você de Manaus, você de Porto Velho, você de Roraima, você que está me assistindo em São Paulo, você do Rio de Janeiro, você de Brasília, você de Goiânia, você que me assiste no Pernambuco, em Recife, você que está me assistindo em Fortaleza, no Ceará, você que me acompanha em Rio Grande do Norte, você que está assistindo na Bahia, você que me assiste em Sorocaba, São Paulo, você que está assistindo no Espírito Santo, você que está me assistindo em Mato Grosso do Sul também, você que está me assistindo em Tocantins, Deus tem um plano para você. Deus está chamando você. É hoje. O poder do Evangelho está aqui. O poder do Evangelho é Cristo Jesus. Ele ama você. Ele chama você. Ele muda você. Ele converte você. Ele ressuscita você. Ele abençoa seu lar. Ele abençoa seu casamento. Ele faz a obra por você que ninguém pode fazer. Eu sei disso. Você também sabe. Você crê. Você aceita. Você quer Jesus. Você quer o poder do Evangelho na sua vida. Quer recomeçar. Quer voltar para a igreja. Quer se batizar. Quer confessar seus pecados. Quer começar uma vida nova. Quer perdoar. Quer ser perdoado. Então venha. Venha. Vamos orar.
Depois da oração, procure uma igreja adventista do sétimo dia. Procure o pastor da igreja, fala: pastor, eu estou aqui, eu assisto os vídeos do evangelista Luiz Gonçalves e ele me convidou para vir aqui. Pastor, me ajuda. Peça a ajuda dos anciãos da igreja. Os nossos pastores e anciãos são pessoas muito bem preparadas, são homens de Deus, são pessoas de Deus. Pode confiar, a igreja adventista do sétimo dia está aberta para você. Vai lá e Deus vai te dar uma grande bênção. E você vai começar uma vida nova a partir de agora. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado pelo estudo de hoje, o estudo bíblico. Obrigado por essa mensagem tão poderosa da tua palavra. Eu e esse meu amigo, eu e essa minha amiga, estamos decididos a recomeçar. Faça um milagre na vida dela, faça um milagre na vida dele, restaura essa pessoa, expulsa o mal da nossa vida e conceda-nos a paz, o perdão, a reconciliação e a salvação. Em nome de Cristo Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Fica na paz. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Pega esse vídeo, manda para alguém. Se inscreva em nosso canal. Curta, comente, participe. Forte abraço. Até o próximo vídeo, com a graça de Deus. Amém.